Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 12 de agosto de 2026. Bom dia, família messiânica! Bom dia a todos messiânicos, todos simpatizantes e as crianças também. Acordaram bem hoje, bem dispostos? Hoje nós temos o nosso Daijorei nacional, né? O Brasil inteiro está fazendo o nosso Daijorei. E é uma grande oportunidade para trazer os nossos convidados, as pessoas que precisam de missão, as pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que nós temos carinho, nos preocupamos com elas. É a hora de trazê-las, convidá-las para o Daijorei, que é um momento único, importante. Talvez seja a grande oportunidade de mudar a vida dessa pessoa. E a nossa também, né? Nós também temos que receber Jorei. Não é só ir nos dar Jorecai e levar a pessoa e ir embora. Não, vamos lá, recebe Jorei. Vamos purificar. Vamos limpar nosso espírito. Né? Quanto mais evoluirmos, melhor, não é? Então, o ensinamento de hoje é Jorei e Felicidade, segunda e última parte, esclarece bem isso, né? Aliás, é um ensinamento que a gente tem que estar sempre revendo, que é a base da nossa igreja. Né? É a base. Veja bem, me chama já começa explicando como se constitui o mundo espiritual. Não é? Quando ele fala que são camadas superiores, intermediárias e inferiores. Né? Superior é referência ao paraíso, né? Claro. A inferior ao inferno. E a do meio é esse mundo material. Mas cada uma dessas camadas são subdivididas em planos, né? Então, cada plano possui 60 camadas, mais camadas, que se subdividem em 3. Cada uma é muita conta, não é não, gente? Mas facilitando, são 180 camadas divididas em 3 planos. Não é? Só que tem um a mais, que é onde fica Deus. É dele. As outras camadas, cada um de nós, se evoluirmos, podemos até chegar. Mas a 181 é de Deus. Mas ele fala sobre a referência do nosso mundo espiritual e a nossa vida. O que isso acarreta. Então ele começa dizendo sobre as 20 camadas do plano inferior. Essa daí é complicada. Porque ele diz aqui que representa ao fundo do inferno. Então, quem está lá realmente experimenta sofrimentos constantes. Ou seja, incessantes, não param, não dá descanso. É um atrás do outro. Mas se evolui um pouquinho para essas 20 camadas mais superior, aí o sofrimento já torna um pouquinho mais light. Mas sofre. Não é que para de sofrer, porque está no plano inferior, né? Aí se for nas 20 camadas, né, acima, o sofrimento fica mais tranquilo ainda. Isso quer dizer que é importante entender que o sofrimento vem de acordo com o nosso nível espiritual. Uma vez que este estado se projeta no plano físico, a pessoa vive uma situação de profundo sofrimento ou não. Daí Messama fala sobre a importância de buscarmos sempre nos elevarmos. Porque quando estamos no plano intermediário, aí já é diferente. É como se tivesse uma liberdade igual que nós temos no mundo material. Mas ele deixa bem claro. O padecimento varia de acordo com a posição que nós estamos, né, nas várias camadas no mundo espiritual.
É. Esse ensinamento é um pouquinho longo, mas é importante a gente estar atento a cada detalhe, porque é isso que vai abrir nossa mente para compreender o que acontece conosco no dia a dia, né? Aí tem uns trechos aqui que não tem jeito, tem que ser repetido, porque ele fala: como se vê, a camada em que se encontra o espírito de uma pessoa se reproduz fielmente em seu destino. Por esse motivo, ela deve estar atenta para levá-lo cada vez mais. Às vezes, não sei quanto a vocês, às vezes eu fico pensando as coisas que acontecem na minha vida, e falo, poxa, por que isso acontece comigo? Eu não mereço isso, né? É falta de esclarecimento. Quando falar eu não mereço isso, né? Depois eu refletindo, na hora eu quero desabafar. Mas refletindo dentro do ensinamento, é exatamente aquilo que está de acordo com o meu nível espiritual, não é? Lógico que tem hora que a gente cansa, tem que desabafar. Mas depois, voltando ao ensinamento, falei, pô, olha o que me chama diz aqui, né? Hum. Então, por isso que ele nos incentiva a evoluir, a crescer espiritualmente, mudar o nível espiritual. Porque ele diz uma coisa aqui que, não sei, para mim foi fantástica essa frase, né? Isto porque os sofrimentos decorrentes da purificação se tornarão desnecessários. Olha que importante para a gente. Porque a gente quer parar de sofrer, né? Tá bom. Mas se você evoluir espiritualmente, o sofrimento, né, decorrente da purificação se torna desnecessário, porque você já está purificado. Né? Então, assim, ele afirma: enquanto o corpo espiritual estiver em camadas inferiores, é inútil apelar para a inteligência e envidar esforços, porque esta é a lei, esta inexorável lei divina, essa é a inexorável lei divina, é assim como é o espírito precede a matéria. Ou seja, não dá para mudar. É inexorável. Então você evolui para de purificar porque não tem mais máculas. Mas se você está purificando, é porque você tem mácula. Então evolui. Não é? Lendo ensinamento parece fácil, né? Mas no nosso dia a dia, só a gente que sai. Por isso que Messama dá o caminho para a gente sair, passar por isso sem sofrer, né? Então, para que o ser humano alcance a felicidade, precisamos buscar sempre evoluir, mudar nosso nível. E nisso ele diz, né? Reside profundo significado do jorei. Por que jorei é bom? Porque elimina, queima nossas máculas para nos tornarmos felizes. Então, nesse 10 Joreicai, se quer fazer alguém feliz, traga ele. Às vezes a gente quer mudar a vida da pessoa, a pessoa está sofrendo, vem cá para o meu lado que você vai deixar de sofrer. Não, não é que o sofrimento não está onde que ela está. O sofrimento está dentro de cada um de nós. Então nós temos que criar caminho para a pessoa sair do nível de sofrimento. E o jorei é muito importante para isso. Isso que a gente tem que começar a amadurecer no nosso raciocínio, porque é assim que Messama está nos ensinando. Quer sair do sofrimento? Muda seu nível espiritual. A começar com o jorei. Né? E aí sim, as práticas messiânicas, os ensinamentos, eles vão nos dar uma base mais forte para evoluir. Ok? E hoje nós tivemos relato da experiência do Theo. Tudo bom, Theo? Tá assistindo a gente hoje aí, Theo? Muito obrigado pela experiência, viu? Gente, como tem ultimamente acontecido casos de
crianças com essa dermatite atópica, né? O Theo está com 8 anos agora, né, de família messiânica, e ele teve essa dermatite atópica. Em 2018, quando foi diagnosticado, foi uma coisa, né? Porque a dermatite, já viram a dermatite atópica? Fica escamando, nem para criança, coitado, né? Deve ter uma coceira que quer coçar e tem que impedir. É uma agonia danada. Mas, como é família messiânica, os pais cuidaram com o Jorei. Mas mesmo assim, em 2019, ele começou a apresentar crises convulsivas sempre que tinha febre e aumentar a preocupação. Aí a mãe, né? Sempre é a mãe, não é? Ministrava para ele todos os dias, de 6 a 8 horas de Jorei. Todos os dias. A mãe Kelly, né? Oh, né? Isso é bom a gente aprender com mãe, né? A mãe tá sempre ali, ela não desiste, cuide que custar. Esse espírito de acompanhamento é importante a gente aprender. Todos os dias lá, 6 a 8 horas. E com isso, ela também fazia suas orações. Ela ministrava o Jorei tanto em casa, mas também quando estava no Jorei Center, dedicando, não parava, né? Orava e assim entregava a situação a Deus e Messama, cuidava da alimentação, né? Em vez de fazer qualquer coisa, porque às vezes é fácil a gente pegar um processado, né? E dar para o filho um biscoitinho aqueles que o pessoal chama biscoito de nada, né? Que é aqueles, como é que tá o nome? Polvilho e outras coisas que é super processado, que para a criança é uma maravilha para purificar depois, né? Vamos dar coisas mais naturais, assim que Messama me ensina. Então, ela cuidou da alimentação. E aí, um ano depois, a melhora foi tanto. Ele diz aqui que recuperou 90%. Para quem está com essa dermatite, recuperar 10% já é uma alegria danada. Imagina 90%. Puxa, isso deixou ele muito feliz. E a mãe também, né? Com o resultado, graças a Deus. E aí deixou também de apresentar as crises convulsivas na hora da febre. E em abril de 2022, aos 3 anos de idade, ele já recebeu o choco. Né? Recebeu o choco. E recebendo o choco, aí participava das aulas de Kebana Kids. Né? As crianças é bom para participar de Kebana Kids. Ajuda muito a criança a desenvolver a sensibilidade, a ordem, muito bom. E também do Criança Arte nas unidades, né? E assim, do jeito que ele fala aqui, ele parece um missionário mirim. Já tem o desejo de levar felicidade ao próximo, agradece a Deus e me ama, puxa, né? A proteção recebida. Então, esse é o espírito de missionário. Kids, né? Parabéns. Então, ele diz aqui seu aprendizado. Aprendi a importância da fé, do jorei e da gratidão. Muito obrigado, Theo. São coisas que nós precisamos ouvir e sempre renovar no nosso espírito. Né? Esse é o milagre reconhecido por uma criança de 8 anos, que além do milagre, ela aprendeu sobre a fé e está predisposta a servir, um missionário kids, fazendo aula de Kebana, participa do Criança Arte, quer fazer as pessoas felizes. Esse ponto, eu acho que não tem como a gente deixar de aprender. Mas criança. Muito obrigado, Theo. E hoje nós teremos a transmissão de Presidente Prudente. Né? O Presidente Prudente, então o presidente vai fazer a transmissão. O presidente vai estar lá, né, visitando todos os membros da região de Presidente Prudente e vai fazer sua transmissão. E apresentar os pioneiros de lá, como ele sempre faz, né? Que é uma coisa assim, muito bacana ver como nasceu a fé em vários pontos do Brasil. E quem são essas
personagem importante. Tá ok? A todos, um bom dia. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.